funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui, e para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming favorita, que você vai receber todas as notificações de episódios novos e ainda ajuda o nosso canal. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar pela @não é do INSS, que a gente está nas principais redes. E o episódio de hoje, a gente conta ainda com o nosso apoiador Grid Investimentos. Conheça o maior escritório especializado em RPPS, atendimento individualizado e soluções de investimentos diversificadas. Siga @Grid Investimentos no Instagram. Na nossa mesa virtual de hoje, nosso bate-papo é com a RPPS de Nova Esperança do Sul, o Nesprev. E aqui com a gente, Elisandra Saciloto, diretora-presidente da Nesprev. Tudo bom, Elisandra? Tudo bem, Rafael. Prazer estar contigo, então, nesse momento. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês aí e com a RPPS, que a gente já viu algumas coisas já nas redes sociais que instigaram bem a gente aí a estar conversando com vocês. Então, para passar para o pessoal que nos ouve aí, queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o Nesprev e como que é constituído o RPPS de vocês. Até para situalizar o pessoal que está nos ouvindo, então poderia dizer que nós pertencemos então ao município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, né? Região central, mais precisamente no Vale do Jaguari. Um município pequeno, tá? A economia, vamos dizer assim, é baseada na indústria coreiro-calçadista, com agricultura também. E o nosso ponto forte do município é um ponto turístico que é a maior gruta subterrânea da América Latina, tá? Onde tem vários visitantes de todo o Brasil, tudo. Já tivemos, inclusive, episódios de novela da Rede Globo gravada aqui no nosso município, tá? Bom, esse é o nosso município, então. O Nesprev foi constituído em 1991, mais precisamente no dia 2 de julho. Então, nós não somos tão novinhos assim, temos 32 anos de regime próprio, tá? Apesar de tudo isso, nós somos um fundo sem personalidade jurídica. Não somos uma autarquia ou instituto, tá? Nós dependemos também da estrutura administrativa, de toda a estrutura do ente, tá? Mas claro que temos uma condição de estrutura própria, onde nós temos servidores cedidos, né, do próprio ente, temos estagiários, todos que atuam diretamente com dedicação exclusiva ao RPPS. Eu sempre brinco, nós somos um fundo, mas com uma estrutura de autarquia praticamente, porque temos toda uma estrutura aqui, e isso também nos leva a um patamar diferenciado, tá? Mas também tudo isso só acontece porque nós temos uma parceria muito grande com o Poder Executivo, porque se o gestor que está à frente do Poder Executivo não acredita na capacidade de sustentabilidade do RPPS, a gente não consegue chegar a um patamar bom de gestão. Na época da criação, como é de conhecimento, nós não tínhamos muito regramentos específicos, né? A maioria dos prefeitos, vamos dizer assim, até rir, eles criavam a RPPS para sair das alíquotas, né? Se livrar das alíquotas do INSS. Aí o que acontecia? Pagava uma alíquota de 11% para o INSS, de 9%, criava o RPPS com uma alíquota de 2% para o ente e 1% para o servidor. Era assim que acontecia, assim aconteceu com o nosso RPPS, tá? Então, nós não tínhamos com alíquotas compatíveis com a necessidade de custeio do RPPS, tá? Não tinha exigência legal. O que acontecia com isso? Não tinha estudo atuarial e nem se previa, muito menos, então, o equilíbrio financeiro e atuarial que nós tanto falamos e queremos, né, ao longo de tudo isso. Mas, com o tempo, podemos dizer que as exigências foram batendo na porta, né? Foi necessário adequações e, consequentemente, com tudo isso, melhorando a nossa gestão. Deixamos de ter uma gestão amadora, né? Eu brinco, onde cada setor da prefeitura tinha uma pastinha do RPPS, tá? O RH tinha a pastinha do DIPR, lá do comprovante de repasse antigo, a contabilidade do outra parte, e assim era aqui na prefeitura lá. Mas lá em 2010, então, começamos a notar que nós precisávamos de uma gestão profissional, vamos dizer assim. Na época anterior a esse 2010, eu até já fazia parte do conselho, era só um conselho de administração, o Conselho Municipal de Previdência, vale dizer, lá em 2010.
Anterior a isso, eu já fazia parte como suplente desses conselhos. Em 2010, eu recebi, na época, eu já tinha certificação profissional, na época era CPA 10, né, que era o mínimo que exigiam. Eu recebi por parte do um convite por parte do conselho que estava na época de Previdência, hoje o Conselho de Administração, para assumir o cargo de gestora administrativa e financeira, ou seja, gerir todo o Nesprev, né? Aí passei por aprovação do prefeito, que aqui o nome sai indicado do conselho e vai para aprovação do prefeito, né? E aí então assumi essa missão de fazer a gestão do Nesprev, tá? Depois aí permaneci com a 10, fui para 20 e hoje eu já fiz recentemente a de gestora, nova exigência, tá? Para gestora. A tarefa era árdua, porque nós tínhamos que dar uma nova identidade ao antigo FAPS, que as pessoas chamavam o fundão da prefeitura, vamos dizer assim, né? Como era chamado entre os servidores e entre todos, tirar aquela imagem e transformar, então, no Nesprev, com uma sala própria, tudo, né? Isso fez a diferença, eu sempre brinco, com uma nova identidade, tá? Uma referência para o segurado que necessitava de um atendimento, porque antes ele ia para o RH da prefeitura, ele ia para a parte contábil. Não, hoje nós temos tudo centralizado numa única sala. E não falo em centralização, porque claro que nós temos o contador, um jurídico, controle interno que nós usamos, mas pelo menos eu quero dizer que o servidor tem uma referência aonde chegar para buscar informação. O que torna também um grande diferencial, porque também sabe, melhor do que eu também, que eu brinco sempre, né, que o INSS nós somos apenas mais um número e o 135, né? E aqui não, aqui nós temos a nossa cara, a nossa casinha, como eu brinco, identidade, tá? E isso foi tornando fundamental para que nós tivéssemos uma longa trajetória e caminhada para ser o que nós nos tornamos ao longo do tempo, tá? Hoje, a nossa meta, assim, é ser reconhecido pelo segurado como órgão previdenciário respeitável, principalmente, tá? Que prioriza, acima de tudo, atendimento humanizado, com uma equipe capacitada e comprometida, principalmente com profissionalismo, tá? Trabalhar em cima disso, então, faz com que nós tenhamos essa referência que hoje nós podemos dizer com orgulho que estamos sendo e somos para muitos RPPS pequenos que não acreditam na capacidade de gestão quando não são um instituto. Então, assim, a gente vem contribuindo para o desenvolvimento e também primando não só pelo desenvolvimento previdenciário, mas também com outras ações que também trazem o desenvolvimento econômico e social do município, né? Não adianta nós pensarmos só em termos de Nesprev, mas se o executivo tiver que pagar uma alíquota muito grande para o Nesprev, ele deixa de cumprir a sua missão também com os munícipes, que é dar retorno à sociedade que paga impostos, tá? Então, nós temos como slogan aqui responsabilidade e comprometimento com a gestão previdenciária, tá? Rafael, assim, o nosso município é pequeno porte mesmo, tá? É na casa dos 6 mil habitantes, nós temos vinculados à RPPS 182 servidores ativos e 37 inativos entre aposentados e pensionistas, tá? Essa é a nossa realidade. Hoje, o Nesprev, nós atuamos com 3 servidores diariamente, né, no Nesprev, e mais os que nós usamos do ente, que é o controle interno, jurídico e contabilidade, setor de compras e todo. E aí, aqui dentro, a gente se distribui as tarefas, como eu digo, uma parte cuida mais da administrativa, a outra do dia a dia, da rotina, e eu fico com toda a parte de gestão mesmo, né? E pelo jeito, assim, vocês, né, são um fundo, que é uma característica mesmo de vários RPPS do Rio Grande do Sul, né? Isso aí a gente até já ouviu em outros episódios aqui, mas vocês têm toda uma pegada de autarquia praticamente, né? Só não estão constituídos ou alterados para uma autarquia, mas toda a organização de vocês passa praticamente como sendo uma autarquia, só que ainda é um fundo. Sim, é isso é um fundo ainda, e vou te dizer, a gente nem pretende, assim, já a longo prazo, pensar numa autarquia, porque a autarquia requer uma estrutura de pessoal muito grande também, né? Enquanto nós conseguimos usar a estrutura do município, isso também é algo saudável, porque pode reverter depois o dinheiro da taxa de administração para o plano de benefícios, né? Para custeio de benefícios, então isso também.
Mas isso é como eu te disse, nós viemos de uma caminhada desde 2008, lá quando nós tivemos alguns percalços com o Executivo e a RPPS, que eu não fazia parte ainda, e aí dessa caminhada, onde nós éramos, acho que conceito D, lá no passado, nós fomos para entre os 6 do Rio Grande do Sul com o conceito A, e entre alguns poucos, acho que nós somos o segundo fundo do Rio Grande do Sul a aderir ao Progestão e ter, de fato, o Progestão também, né? Que legal isso! E, inclusive, vocês têm no planejamento estratégico de vocês ali, tem várias ações de curto, médio, longo prazo, né? E vocês têm dado muita atenção à promoção de educação previdenciária e dias comemorativos. Eu vi ali que tinha Dia da Mulher, Dia do Idoso, Dia do Homem, né? Várias datas que vocês já estavam elencando por ali. Esse tipo de ação, ele é fruto do Progestão que vocês aderiram? E como que estão essas ações aí em termos de implementação? Sou suspeita para falar, porque eu sempre brinco que eu sou apaixonada por disseminar a cultura previdenciária. E eu sempre brinco que enquanto eu estiver frente à gestão, eu não vou fazer o básico, nós sempre temos que procurar um incremento, tá? E acho que o conselho, eu brinco sempre, principalmente o conselho de administração, que é o que delibera, né? O que te dá o suporte para desempenhar as tarefas, eles entraram nessa paixão e assumiram esse compromisso comigo, tá? Porque a gente, antes de pensar em progestão, a gente já pensava em capacitações, tanto que lá em 2015, 2016, nós já tínhamos momento de formação aqui mesmo no município. Porque o que acontece? A gente sabe que muitas pessoas têm dificuldades de se deslocar, ou por questões pessoais que a gente tem que respeitar, ou por outras questões, não vão a outros centros maiores para se aperfeiçoar, se capacitar. Então, a gente procurou sempre trazer, pelo menos uma vez, 2 no ano, alguma formação em loco, para que todos, então, pudessem participar de forma igual em todos. Então, isso o pessoal já entrou lá nessa onda, vamos dizer assim, nessa paixão lá, bem antiga comigo. Porque eu sempre brinco, até que eu estiver frente ao RPPS, vamos fazer o melhor sempre, né? Então, o que acontece com isso? Nós temos que compartilhar ideias, tá? A questão de RPPS, de fundo, de passar essa questão de cultura previdenciária, de coisas boas, não é competir com outro RPPS, é trocar, compartilhar ideias, é ver que aquele lá está sendo sucesso, vamos implantar no nosso, vamos adequar com a nossa realidade. E assim foi. Eu lá conhecia muitos anos atrás a Lucilene, que era, acho que, gestora, diretora-presidente do Instituto de Concórdia, tá? E eu sempre brincava que um dia eu ia chegar lá, porque a Lu sempre foi apaixonada pela questão de gestão previdenciária e ela sempre me dizia assim, Eli, tu pode fazer a diferença no RPPS pequeno sim. E aquilo ali foi, sabe, ficando uma sementinha e aí nós começamos a fazer então esse trabalho um pouquinho mais diferenciado, tá? Fazer a diferença em algum ponto, tá? E o Progestão, então, o que ele veio? Só a estimular a isso, a nos ainda motivar a fazer, então, e saber que nós poderíamos ser, de alguma forma, reconhecido por esse trabalho que nós estávamos fazendo. Quando começou a função do Progestão, lá em 2011, 2013, que foi as primeiras portarias, aquela questão toda de estudar e tudo, a gente começou a pensar. Em 2017, nós começamos, em 2018, a montar grupo de estudo e estudar. Em 2018, nós montamos uma capacitação em loco aqui só sobre progestão. E como? A partir daí, então, nós começamos, de fato, a querer implantar o progestão e pensar em ações. E o que acontece agora? Então, assinamos o termo de adesão lá em 2019, 20, depois 2021, de fato, nós somos certificados em setembro. Agora vai fazer 2 anos, em setembro, que nós somos certificados o nível 1. Mas eu brinco sempre, não importa o nível, nós temos que pensar no tamanho da nossa realidade, né? Nas condições da nossa realidade. E com isso nós começamos a pensar também em projetos, né? E o engraçado é que a cada ano que vai passando, tipo agora, com o prêmio mesmo e com o Progestão, que depois eu vou falar, a gente pensou, vamos pensar numa ideia de um projeto, eu com as meninas do setor, porque é só mulheres aqui, vamos pensar num projeto para 2024. Uma outra coisa que possa unir estudantes, comunidade, e assim nós vamos indo, tá? Dar as ideias e vamos implementar, tá? E aí nós temos vários projetos, como tu já deve ter verificado no nosso site, no nosso link dentro do site do município, porque nós usamos a estrutura, né? Nós temos o Nesprev perto de você, né? Que é uma ideia de levar, como é que eu vou te dizer, a cultura mais assim, chegar mais perto, tá?
dos segurados nossos, porque tem muitos que, em função da carga horária, por exemplo, profissionais de saúde que trabalham na forma de escala, eles acabam não conseguindo vir no setor ou não fecham o horário. Aí o que a gente faz? Descentraliza o setor, que nós chamamos de setor aqui, o Nesprev, descentraliza o Nesprev e vai atender numa e-mail aquele dia. Descentraliza o Nesprev e vai no ESF do município. Vai lá, leva informativa de como que está a situação de investimento, como que está o número de aposentados, de pensionistas, receita, despesa, como se fosse uma pequena audiência pública, leva as regras de aposentadoria e vai até os locais, então, fazer as informações, leva pesquisas de satisfação. Os servidores aproveitam essa oportunidade, tiram suas dúvidas e com isso também o que nós ganhamos? Além de nós estar mais próximo do servidor, reduziu os nossos atendimentos presenciais aqui. Diminuiu a demanda diária de atendimento também. E isso fez com que nós otimizamos o tempo para fazer outras coisas que também são importantes e que às vezes a gente parava de fazer para atender uma demanda. Uma dúvida sobre uma aposentadoria, as regras, como é que está o dinheiro aí, porque ainda aqui, como é cidade pequena, a gente tem muito isso. O servidor abre a porta e pergunta como é que estão os investimentos do RPPS. Tá? Então, a gente conseguiu melhorar isso também. Esse projeto, a ideia ainda veio anterior ao Progestão, mas claro que depois nós incluímos, né, de fato, que o Progestão fez nós puxarmos o freio de mão, pararmos, analisarmos o que nós tínhamos já, estudarmos e principalmente ter um planejamento. Nós fazíamos muitas coisas anteriormente, tudo isso, e nós não planejávamos no papel. Nós não tínhamos um planejamento estratégico, um plano de ação para todo. A gente fazia no popular, como diz aquele, em cima das coxas, né? E agora não, agora nós temos um planejamento, nós sabemos o que vai acontecer. Agora nós já estamos pensando e trabalhando a longo prazo para já 24, 25, sabe? Então a gente consegue ter um planejamento, porque antes nós não fazíamos nem nosso PPA. Agora nós já construímos nosso PPA, nossa LDO, nós conseguimos administrar tudo, tá? Então isso também tornou melhor. Nós fizemos o evento do Dia da Mulher, por exemplo, que é um evento voltado só, já como disse, para as mulheres, com uma parte para as inativas, né, para as pensionistas, temas voltados só para as mulheres, aí aquele momento delas, tá? Nada de outras pessoas envolvidas, para elas virem também. Mas assim, a gente vai tendo também os positivos, porque a comunidade já é acostumada com o Dia da Mulher, né? Tem a saúde que promove, a escola que promove, a própria administração municipal. Mas o Dia do Aposentado que a gente promove também, eu acho que de todos, assim, é um momento muito legal, porque é um momento de reencontro, apesar de tudo, em primeiro lugar, tá? Porque o que acontece? É um momento emocionante, até a gente brinca, porque os servidores, eles se despedem do órgão ao qual estão trabalhando, do setor, e eles caem, de certa forma, a gente cai, porque a gente é substituível, no esquecimento, né? E aí tu vai embora e tu começa, além de tudo, parou com a tua vida laboral, vai pro teu descanso merecido, depois de muitos anos de trabalho, mas aí começam os problemas psicológicos, emocionais também. Por quê? Porque a pessoa parou de se encontrar com outras pessoas, parou de ter aquela rotina, então parou de estar conectado com a vida laboral, com o diário do servidor. O que acontece com isso? Nós tivemos experiências assim de muitos aposentados, que ainda tem alguns que brincam que não vão se aposentar para não ficar doente. Grande número dos nossos inativos, de um tempo para cá, eles começaram a ficar doentes. E esse encontro, então, nós conseguimos trazer eles, a gente nem consegue falar muito, tá, nesse encontro, porque nós temos que mais ouvir os anseios, ouvir as angústias deles, de o que aconteceu quando pararam de trabalhar e agora, quais os problemas que tiveram, e a gente trabalha com uma psicóloga junto nesse dia, tá, para um suporte mesmo, para que eles tenham, principalmente nesse momento, uma qualidade de vida. E também a gente trabalha muito a questão do isolamento, que eles ficam, parece que eles não conseguem mais voltar ao setor onde eles trabalhavam, ver os colegas e coisa, porque eles não são mais úteis, né? Então, assim, esse é uma coisa legal que a gente faz aqui e emocionante, como eu digo, porque a gente mais tem que ouvir problemas deles, os anseios deles,
para esse dia. Então, esse é um dos projetos, mas nós temos vários também, eu não vou citar todos, eu acho que senão nós vamos passar muito o nosso tempo também. Entre nossas ações também nós temos o programa de preparação de aposentadoria, onde a gente faz 2 encontros anuais. O público-alvo é os servidores que estão prestes a preencher os requisitos para se aposentar, né? E também os demais que têm interesse, enfim, nós abrimos para todos os 182 servidores, tá? Claro que, como a gente sabe, quando não é obrigatório, nem todos comparecem, mas cada dia mais é significativo ver que nós estamos aumentando o nosso público, tá? O que a gente trabalha nesse momento aí com os servidores? A questão das regras de aposentadoria, principalmente os critérios de correção, o cálculo de provento com eles, tá? Trabalha muito essa questão, de fato a gente exemplifica, eu sempre brinco que eu levo um contra-cheque, né? Com todos os dados, obviamente, né, que não podem ser mostrados, mas levo um para mostrar o que é permanente, o que não é, as coisas, e aí vejo toda essa questão, tá? Aí o que a gente faz também? Trabalha a questão de educação financeira com eles, tá? Por quê? Porque eles também têm que aprender a se reorganizar financeiramente. Porque, de certa forma, dá uma diferença salarial. Não adianta a gente fingir que não. Porque quando a pessoa, o servidor vem com uma insalubridade há um tempo, vem com funções gratificadas, nós aqui não temos incorporação, né? Nem antes da 103 nós tínhamos incorporação de vantagens. Então, já vem um longo e ele sofre isso. Perde o vale alimentação, todas essas questões. Então, a gente faz esse trabalho para explicar muito toda essa questão, para ele ter uma preparação ao longo do tempo. Então, como até esses dias nós tivemos um depoimento no servidor que ele disse, bom, eu agora, em 2 anos antes de eu me aposentar, eu vou me reorganizar para saber que eu vou ganhar tanto e vou perder o vale. Então, a gente procura fazer isso para deixar o servidor bem orientado, para ele ter clareza qual a regra que ele quer, para ele escolher com segurança e propriedade, de ser sua regra aquela, tá? E a gente sempre firma uma parceria com alguma instituição financeira, tá? Para falar dessa questão da educação financeira. Reserva 30% para emergência, 10% tu guarda aí, 20% para as despesas permanentes, 10% para... Sabe, algo nesse sentido para orientar eles e coisa. Mas é muito gratificante e também engraçado, porque aí quando sabe que o que mexe no salário, ou vamos dizer assim, no bolso, tem reflexo maior, né? Então muitos dizem assim, eu não quero me aposentar agora, né? Ainda eu brinquei no último que a gente fez agora, em junho, acho que foi, eu brinquei que eu estou na próxima leva dos futuros aposentados. Já agora não sei mais, não vamos nem entrar nesse mérito em função da reforma da PEC 38, né? Então isso já nem dá mais para falar, porque já nem sei. Senão eu estaria na próxima turma. Já nem é tanta certeza assim agora pra gente, né? Não, porque a gente, como nós estávamos discutindo, né, Rafael, entrando só nessa área, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nós estamos estudando, estamos com um grupo de estudo, a nossa ideia era passar a reforma da Previdência nossa a nível municipal no mês de setembro, porque o prefeito, em 1º de maio, no encontro com servidores, ele anunciou que iríamos fazer as condições que seria a reforma da Previdência nossa e que até o Dia do Funcionário Público ele estaria com a reforma organizada já. Só que agora a gente não sabe se nós fizermos agora, se vamos poder continuar com a nossa ou vai vir algo superior a nível federal que não vai ter validade mais a nossa e vamos ter que aderir integralmente à nova. Então, estamos um barco sem saída, a gente não sabe ainda em que rumo tomar, né? Mas eu ainda defendo que acho que fazermos a nossa a nível de municipal ainda vai para garantirmos, de repente, que já alguns pontos pelo menos, né? Sim, com certeza. Deixa eu até já aproveitar essa deixa de vocês aí para fazer uma pergunta sobre a avaliação atuarial de vocês, né? Que até então ele estava trazendo um déficit numa ordem de 4,6 milhões, mais ou menos, ali, né? E para muitos RPPS isso aí acaba sendo um valor que, ok, é plenamente possível de ser revertido, equalizado, né? Mas a estrutura de vocês, ela é diferente, ela é um ente pequeno. Então, qual que é a situação que vocês se encontram já para essa equalização do déficit, dado que ainda a PEC ainda não virou outra emenda, né? Então, tudo mais constante como temos hoje, como é que vocês estariam trabalhando para essa equalização do déficit? Tá. Rafael, assim, eu sempre brinco, falar de déficit dá um certo pânico, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul mesmo, acho que nós temos só
equilibrado, 1 ou 2, 3 RPPS, tá? E superavitário, acho que 1 ou 2 também. Então, assim, e ele cresce ao longo do tempo, né? A gente vai vendo, assim, o crescimento, considerando o crescimento vegetativo do quadro pessoal, as reposições, o não atingimento da meta atuarial, né? Nós tivemos anos difíceis, iniciando com a greve dos caminhoneiros, pandemia, entre outros fatores externos que nem vamos entrar nesses detalhes agora, tá? Mas eu brinquei até esses dias que eu, na última audiência pública que nós fizemos, não fizemos nem como prevê o manual do Progestão também, nós fizemos como prevê o Tribunal de Contas por quadrimestre, as nossas audiências públicas aqui, fizemos até mais que o necessário, vamos dizer assim. Mas até para a última audiência pública que ocorreu em maio, agora a nossa próxima em setembro, né, do segundo quadrimestre, eu até montei toda uma planilha aqui para conversarmos, porque falando com o executivo, ele me disse, a evolução vem crescendo, né? O déficit vem crescendo as alíquotas. Sim, vem crescendo o déficit, tá? Isso é óbvio, por causa de todos esses fatores, tá? Mas nós temos uma alíquota hoje vigente, que para a realidade de muitos RPPS é fora da curva e é saudável. Nós temos 14 dos servidores, que é a obrigatoriedade, né, com a 103. Nós temos 14,27 como normal e 7,67 como suplementar. Para te ter uma ideia, eu fiz um levantamento dos últimos 5 anos. Em 2018, nós pagávamos uma suplementar de 9,28. E nós viemos estáveis, linear, até 2020, tá? Em 2021, até agora, nós estamos na casa de 7,66, 7,67. Agora, em 2024, nós vamos para 8 e alguma coisa. Então, nós temos um déficit, sim, na casa de vários milhões. Esse déficit, eu fiz um estudo preliminar, esses tempo atrás, para apresentar também, onde o maior problema nosso, além do crescimento vegetativo, de não atingir a meta atuarial, foi aquele período onde nós não tínhamos legislação obrigando um cálculo atuarial, onde nós tínhamos alíquota de 2%. Claro que nós não tínhamos um fluxo de caixa grande, né, assim, de pagamentos, mas mesmo assim, sem um estudo atuarial, sem saber a viabilidade de custeio, de sustentabilidade a longo prazo, era aquilo, tá? Nós tivemos isso. Hoje, o nosso RPPS, para te ter uma ideia, nós temos apenas um parcelamento, tá? Nós temos essas alíquotas, então, assim, eu brinco sempre que até nos encontros que a gente vai, o nosso RPPS é fora da curva ainda, tá? Então, não é um RPPS. Nós temos um fluxo de caixa onde que é a receita do repasse mensal. Só estou falando de repasse mensal, não estou nem falando do patrimônio. Nós não gastamos 80% do que entra em folha de pagamento. Tá? Então, assim, o fluxo de caixa hoje nós não temos problema. Nós temos um equilíbrio financeiro, sim. Nós não temos equilíbrio atuarial. Tá? Nós vamos até, eu estava verificando, se eu não me engano, com maior entrada de receitas até 2030, 2032, tá? Se continuar assim, claro que depois se vir a reforma da Previdência mesmo, obrigatório, aí sim, talvez vai melhorar ainda. Mas hoje, até 2030, apenas o que entra de repasse, sobra ainda dinheiro para nós arcarmos com as despesas mensais do Nesprev, tá? Para te ter uma ideia, no primeiro quadrimestre de 2023, nós já temos arrecadado 51% da receita projetada para o exercício de 2023. Então, com certeza, nós vamos atingir. Só que esse déficit é o grande dodói de todos os municípios, né? A gente tem municípios, como eu sempre procuro falar nas reuniões, nós temos município aqui da região onde a alíquota suplementar já está em 50%, se tornando impagável. Vai chegar um momento onde o ente vai trabalhar apenas para repassar o valor para o RPPS. Mas isso tudo também, eu sempre digo que é questão de gerenciamento, né? É questão de pensar a longo prazo. Nós não podemos pensar no RPPS estagnado de 4 em 4 anos, como é o mandato do executivo, porque senão não vai funcionar. O RPPS, ele é longo prazo. Então, a gente precisa fazer sempre esses estudos, ter sempre isso, e como eu brinco, eu sou defensora de
continuarmos com a RPPS, mas desde que ele não se torne insustentável pro ente, né? Porque também senão vai acontecer o que? O ente vai cumprir as obrigações da educação, cumprir a obrigação da alíquota que é constitucional para a saúde e pagar a RPPS. Então o município se torna inviável para ele. Sim, o próprio ente já começa a ficar insustentável nele mesmo ali, né? E uma das pontas, né, para ajudar a equalização do déficit é a parte de investimentos de vocês, né? E tava dando uma conferida aqui na última carteira que tinha ali no site, ela estava bem diversificada, ela é concentrada em renda fixa, tem quase 90% ali em renda fixa, mas tem vários outros segmentos ali dentro, então é bem diversificada, né? E pelo estudo de ALM que eu tinha anotado ali, ele até demonstrou uma recomendação de maior tomada de risco para vocês, né? Então, talvez diferente do que a gente vê em muitos RPPS, né, onde se vê, não, a OLM disse que você tem que tomar menos risco, ou você está no risco que seria o ideal, vocês estariam tomando menos risco até do que o OLM estava sugerindo, né? Então, como é que tem sido essa construção da carteira de vocês e quais direções vocês estão querendo tomar a partir de agora? Tá. Rafael, como eu te disse, nós não temos quadro próprio, então isso também, nós não temos atuário e não temos um economista, né? A gente acaba que o atuário a gente contrata, né? Quem faz há vários tempos para nós, para a empresa, é a Lumix, e também nós temos então a questão da parte de investimentos, que a gente contrata uma empresa, tá? E aí a referência gestão e risco que nos auxilia, né? Nessa questão das informações mais específicas do lado econômico, porque, como eu brinco sempre, até eu comento com a colega do comitê, ela gosta mais de investimento e eu de gestão, nós vamos ter que fazer no futuro uma dobradinha para administrar o RPPS, ela cuidar de investimentos e eu de gestão, porque eu já prefiro mais gestão. Mas assim, como a gente não tem esse feeling, né, um time também do momento certo, tudo, a gente trabalha então em conjunto, eles sugerem as opções e a gente delibera, tá? Sim, a nossa LM apresentou 90% numa tomada de maior risco, mas eu também tenho que dizer que o nosso comitê e o nosso conselho, ele é bastante conservador, ele segura um pouco a trava ali, conservador, tá? Mas assim, hoje, vou dizer para ti, a nossa carteira está composta 85% de risco considerado baixo e médio, tá? 2% em renda variável, né? Na bolsa e exterior, e deixando 10% no artigo 8 e 5% no artigo 9, que é o exterior da nossa resolução, tá? E aí, o que nós temos agora? Os fundos de IRFM hoje eles estão atingindo a meta desde 2022, né? No acumulado dos 24 meses, eles seguem mais rentáveis, né? E o que ocorre com isso? A construção do portfólio da nossa carteira do Nesprev segue em parte, sim, a LM, né? E que o cenário da compra de títulos, vamos dizer assim, da marcação da curva e a mercado, eles não ficaram mais atrativas desde a entrega do estudo em abril de 2023, diante das perspectivas da redução da taxa de juros, né? A LM, então, voltando, que também isso é uma coisa nova, que os RPPS não fazem quase, há poucos fundos também que tem a LM, né? Ela tenta a diversificação da carteira, né? Investimento, a fim de obtermos um portfólio ótimo, ou seja, aquele que maximiza o patrimônio do fundo, ou seja, melhor ainda, a carteira desejada, né, como eu brinco, a melhor carteira, ou a carteira de fronteira eficiente, a carteira eficiente. Isso, o gestor também tem que assegurar o fluxo de caixa, né, para pagar as coisas. Nós temos, como tu disse, podemos comprometer a 90%, tá? Mas nós ainda não conseguimos, tá, fazer isso e não temos ideia, porque a gente não tem esse perfil de investir comprometendo muito a longo prazo, tá? Previu que poderíamos ter comprometido tudo isso, tá? Nós podemos dizer que hoje, tá? Nossa carteira pegando a posição agora, bem atual, que eu revi essa semana ainda, tá? 33% nós estamos na família dos IMAs, tá? Nós alongamos um pouquinho a carteira, tendo em vista a redução da Selic, né? Temos ativos de IPCA e pré-fixados, tá? Mas sempre mantendo o hedge de proteção, tá? INDI, que já é um ativo que vai garantir a nossa meta, lembrando que a nossa meta esse ano é INPC mais 2
2020 para nós, porque nós não atingimos, né, os últimos 3 anos aquela questão da meta, então foi 0,5 para cada ano. Mas hoje, em julho de 2023, nós estamos já com 148 da meta, ou seja, 48% acima da meta, tá? A gente faz essa construção constantemente da nossa carteira, tá? Observando as perspectivas de juro, o cenário político versus o risco fiscal, a tomar a decisão, observando principalmente a liquidez, tá? Mesmo nós não tendo necessidade de liquidez imediata, a gente observa muito isso e os históricos dos fundos que vamos aportar, tá? A nossa ALM prevê um portfólio de 3 opções aí e nós estamos aplicando em algum benchmark. A nossa rotina, mais ou menos, quanto aos investimentos, você sabe que aqui no Rio Grande do Sul, uma diferença que nós tínhamos também é que o Tribunal de Contas ele só aceitava as instituições públicas, vamos dizer assim. Era aqui Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Popular Banrisul e também tinha o Banco de Brasília, tá? Nós só podíamos aplicar. Com o novo entendimento do Tribunal de Contas, abriu esse leque, ou seja, as instituições privadas. E aí também a procura, o namoro, como eu brinco a dizer, aumentou muito, né? Porque aí abriu os olhos, brilhou os olhos das instituições financeiras em ter nossos recursos. O que a gente procura seguir? Um certo ritual nisso, tá? Padronizamos também isso, né? A empresa vem, oferece o produto, a gente recebe todos da mesma forma, mas a gente vê o que é melhor, passa para a empresa e consultoria para uma análise dos fundos, tá? A partir disso, nós nem analisamos qual é o fundo se não tem o credenciamento também, tá? É uma das nossas metas, é estar com o credenciamento de todas as instituições financeiras que têm interesse em ter os nossos recursos vigente, né? A partir disso, nós analisamos os fundos e aí pedimos a parecer da empresa, do economista, e como que está, para depois nós levar para o comitê. Aí o comitê analisa, opina, para depois ir para o conselho deliberativo para ver se vai ser aportado ou não. Claro que nós temos uma flexibilidade, porque tu sabe que o mercado, se tu perder o time, não consegue mais pegar aquela situação boa do mercado financeiro. A gente tem uma previsão que o Conselho de Administração nos dá autonomia, digamos, 2 milhões do patrimônio tu pode gerir sem passar previamente para o Conselho, só depois tem que levar a conhecimento do órgão, né? Fiscalização e coisa. Então, a gente consegue fazer isso. Mas nós temos pareceres que foram dados negativos e que a gente não investe, até porque a empresa conhece nosso perfil. Eu já tenho um perfil um pouquinho mais de risco, mas o comitê já é mais conservador e o conselho também, então a gente tem que respeitar isso. E nesse meio tempo também eu gosto muito de renda variável, né? Que esse é um perfil de gestora. Eu gosto muito da renda variável e eu sou apaixonada pelo retorno que a renda variável dá aos números. Os números falam por si só. Quem é da área de números sabe disso, né? Que os números falam por si só. Nós tivemos esses dias mesmo, no primeiro semestre nosso, nós conseguimos atingir, se eu não me engano, do CDI, 800 e pouco % do CDI com aplicação, tá? Em várias mãos. Aí a gente trabalha com mão, eu trabalho com a Premier, que é a nossa consultora aqui nessa parte, que nos atende aqui a região. Mais precisamente o meu EPPS aqui, e aí eu gestão ativa, mas tu sabe que a gestão ativa requer todos os dias tu ver o time do mercado, tá? E a gente conseguiu números de rentabilidade líquida apaixonante, como eu digo, aí brilha os olhos para querer mais, mas tu tem que saber o momento da compra e o momento da venda também, né? Para isso, mas é algo que nós estamos, até então a gente estava mais com o freio de mão puxado, mas nós conseguimos muitas oportunidades boas de negociação. Mas nem sempre é assim, né? A gente também tem que dizer que às vezes a gente tem algum problema, que a gente compra e não consegue vender no time que a gente quer. Mas a gente está indo. Então nós estamos numa gestão bem ativa. Esses dias até eu brinquei que eu conseguiria pagar 3, 4 aposentados só com a rentabilidade da renda ativa, com um montante de R$100 mil apenas do que nós temos do patrimônio. Mas isso tudo é em função da gestão ativa. Não, e o bom, assim, que vocês têm já, como eu falei antes ali, né,
vocês têm um portfólio bem diversificado, vocês têm vários segmentos ali, vocês têm vários produtos, então já consegue testar esses riscos na carteira, né? E com a atual situação que a gente tem hoje, né, renda fixa conseguindo bater meta, é até difícil você conseguir convencer um colegiado, ainda mais quando ele é mais receoso, mais conservador, de que você vai ter que tomar mais risco, né? Se está entregando a meta, por que eu vou entregar mais risco também, né? Às vezes é meio desnecessário e realmente não, é meio contraproducente você ficar batendo com o colegiado nesse sentido, né? Sim, é aquilo que nós falamos, os números falam, né, por si. O momento é de renda variável ainda, né? Claro que nós temos que ter a carteira diversificada. Claro que nós já temos que pensar, já ir puxando, porque com a Selic já começa diminuindo, as próximas reuniões vão ter que aguardar o cupom para ver qual o direcionamento. E já pensando como que vai ser por até o final do ano, né? Sempre preservando o que está o time do momento, do mercado. Não adianta, esse momento é renda fixa ainda, e renda fixa sim, eu acredito e estou otimista que vamos conseguir bater meta com renda fixa. Porque nós viemos uma longa história, sabe, de não bater meta, né? Eu estava verificando o nosso portfólio da nossa carteira aqui, só para encerrar essa questão aí, verificando o portfólio da nossa carteira, nossos rendimentos desde 2014, eu comecei a trazer presente, e nós tivemos vários anos, desde 2014, 3 anos que batemos meta, e 2023 que a gente está na expectativa, né? Não é direito adquirido, como se diz juridicamente, mas estamos na expectativa de atingir meta. Então, você vê, de 9 anos, praticamente 4 vamos bater meta, né? Os demais, nada. E nós tivemos 2021, que foi crucial, né, para os investimentos. 2021, não gosto de pensar, acho que nós não atingimos 2% da meta, onde a meta fechou em 10 e pouco, né? Então isso também traz reflexo, voltando para o déficit atuarial, né? Aí tu pega o que deixamos de ganhar, que não foi nem a taxa real de juros, a reposição e o crescimento vegetativo da folha, não tem como segurar um déficit, né? Eu sempre brinco mais, que as pessoas às vezes brincam, tu tá de que lado? Eu sou todo lado do RPPS, porque servidora, tu quer sempre reposição e aumento, né? Mas quanto RPPS, tudo isso que tu ganha, tu tem que trazer para o déficit teu. E aí isso altera valores. Alterando valores, aumenta alíquotas para o executivo repassar para nós. Então, assim, é uma mão dupla, né? O que a gente ganha, a gente paga também. Então, assim, a gente tem que estar muito bem com os números, muito bem embasado em tudo isso para defender toda essa questão. Mas eu ainda volto, só para falar, nós ainda somos um RPPS considerado saudável. Nós temos 5,9, acho que é 0,9 ou 0,9 ativos para 1 inativo. Então, está bem tranquilo ainda. É sustentável, vamos dizer assim. Não é solúvel atuarialmente, mas financeiramente ele ainda permanece sendo solúvel. Isso é importante também, né, Ana? Ah, com certeza, com certeza. Trazendo aqui uma dobradinha de pergunta final aqui pra gente. Antes de aqui só lembrar o pessoal que até aqui a gente conta com o apoio da Grid Investimentos. Conheçam o maior escritório especializado em RPPS, atendimento individualizado e soluções de investimentos diversificadas. Siga @Grid Investimentos no Instagram. Elisandra, trazendo aqui pra gente sobre o Progestão que você comentou lá no início, né? Vocês conseguiram o Progestão em setembro de 21, né? E mais recentemente vocês conseguiram premiação em primeiro lugar na Aneprem também. Então isso é motivo de orgulho também para a Nesprev e para o Ente também, né? Como é que tem sido esse trabalho de apoio entre o Ente, os colegiados, o RPPS, para conseguir o Progestão, essas premiações? E daqui para frente, pensando no futuro, quais os próximos passos de vocês? Assim, Rafael, só para também finalizarmos assim com essas duas questões, né? Como eu brinco sempre, não só de flores se vive, né? No caminho tivemos longos momentos, os espinhos tiveram, tá? Nós, lá em 2010, como eu disse, quando eu assumi a gestão, que eu fui convidada, todos os conselheiros tinham sido destituídos, pediram para sair, os que estavam, gestores todos, por divergência de opiniões, com o executivo e coisa. Então, assim, nós começamos, digamos, uma nova gestão, uma história nova no Nesprev, começando do zero. Todo um conselho municipal de previdência novo, tá? Só o Conselho de Previdência, mas aí com a ideia do Progestão nós também nos reestruturamos, fomos adequando a nossa legislação, criamos o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e o Comitê, tá?
A prova de que nós estamos sempre ok é que a nossa CRP nunca é renovada automaticamente, não temos nada a problema. Mas então, com esse novo conselho que assumiu lá na época comigo, nós começamos o trabalho, ou seja, melhorar a nossa casa, tá? Dar a nova cara que eu te falei desde o início. Desde então, eu acho que é muito importante ressaltar isso também, que tem muitos RPPS que pensam que o executivo é um inimigo ou vice-versa. Não, nós desde lá nós temos todo o apoio, o suporte, tudo que é necessário, vamos dizer assim, toda a estrutura necessária para o bom andamento das atividades e sempre primando por uma relação franca, aberta, de diálogo, tá? Primando principalmente pela legalidade e coletividade, não pensando como eu somente, mas pensando no RPPS como um todo, tá? O que aconteceu com o Progestão estimulou a melhorar. Nós conseguimos também que todos os nossos colegiados hoje são 100% certificados e 100% nível superior. Isso é muito difícil de tu ver, porque geralmente em vários RPPS, em vários municípios que eu frequento, assim, nos eventos, eu não consigo gente nem para um RPPS, para um conselho, como que eu vou conseguir para 3 como tu tens? Não, nós se reestruturamos. O que a gente fez? Nós tínhamos um de 8, 7, 9, digamos, o conselho. Nós reestruturamos, diminuímos o número do conselho fiscal, diminuímos o conselho administrativo, colocamos menos, alguns foi para o fiscal, outro foi para o comitê e reestruturamos a casa dessa forma. O que fizemos? Uma coisa boa do Progestão também foi que depois a gente só pode pedir algo quando mostra resultados também, né? Nós vínhamos ao longo do tempo, assim, depois de todo mundo certificado, depois de todo mundo 100% nível superior, certificado Progestão, nós conseguimos com que o executivo autorizasse a pagar Jeton. Isso foi um avanço, porque tu imagina, em 32 anos, em 2023, é o primeiro ano que os nossos colegiados recebem Jeton. Isso é muito gratificante, porque vem mostrando também que o executivo viu o resultado e também soube valorizar, então, considerando isso. Eu sempre digo, Rafael, que hoje os colegiados, eles abraçam a nossa causa aqui, né, do Nesprev, e buscam permanecer habilitados, tá? Isso faz a diferença, porque quando tu vai tomar decisão, quando tu toma sozinho e só tu tem conhecimento, tu tem mais responsabilidade, tu absorve de certa forma mais responsabilidade para ti. E quando tu toma a decisão no colegiado, no coletivo, onde todos têm conhecimento do assunto que estão debatendo, do assunto que está sendo analisado, a decisão é coletiva. Aí te sai um pouco aquela responsabilidade maior sobre os ombros e passa a ter sobre todos que estão ali, tá? Então isso fez com que nós conseguíssemos chegar a um patamar também melhor em termos de gestão e tudo, tá? Nós saímos falando ali do prêmio nacional, nós nos inscrevemos lá em meados de 2014, eu acho, nem fomos classificados a nada, porque nem todos os documentos a gente conseguiu enviar, porque o amadorismo era grande também, lá nesse período, né? Em 2022, a colega que atuava conosco, que depois deixou de atuar conosco, foi para a escola, passou para outro cargo, ela abraçou essa causa e com a ajuda também de outros gestores, assim, que já tinham participado de prêmios, que já tinham estado mais ali no dia a dia, auxiliando, nós ficamos em 6º colocados, tá? Foi até aqui no Rio Grande do Sul a premiação, nossa, a gente foi muito feliz, tá? Porque imagina 6º colocado a nível pequeno porte no Brasil, né? Para nós estávamos boa. Bom, aí quando nós fomos fazer o planejamento estratégico para 2023, eu disse para o Conselho de Administração, bom, pessoal, eu tenho 3 metas esse ano para nós trabalharmos e vou vestir a camiseta mais ainda. Estarmos entre os 5 primeiros colocados a nível nacional, com boas práticas de gestão pela NEPREM, atingirmos a meta atorial e chegarmos a um patamar de patrimônio líquido, tá? Essa era a nossa meta para esse ano de 2023. Aí a nossa colega aqui do setor, quando começou o edital, começou a juntar, a Maíra aqui começou a juntar todos os papéis, a documentação e se encarregou eu sempre brinco, se a gente está num patamar é porque tem uma rede de apoio por trás, né? Se hoje eu estou falando contigo nesse momento, nesse bate-papo aqui, é porque tem toda uma rede que dá suporte e ajuda, porque a gente não consegue fazer, já diz o ditado, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, assim, a Maíra começou a abraçar isso aí, foi mandando artes, questionando quando tinha dúvidas e coisa.
Aí veio o resultado preliminar, lá embaixo, assim, acho que estava nem sem colocação também, sexto, sétimo, sei lá, pontuação de 70. Aí vamos lá, a Maíra passou um dia, 2 ali com os recursos, montou a preliminar dos recursos, me passou para mim conferir, reorganizar algumas ideias, pontuar algumas coisas que não é muito a área que ela desenvolve diariamente. E aí o que aconteceu? Para nossa surpresa, saiu o resultado final, primeiro lugar. Não ficamos sim entre os 5, mas eu dizia que a 5ª colocação já era suficiente para nossa alegria, né? Ficamos em primeiro lugar. E mais ainda, agora a gente está colhendo os louros, vamos dizer assim, os méritos disso, porque estamos podendo levar a vários RPPS, né, o que está acontecendo conosco aqui, essa experiência. Nossa, é muito gratificante, é uma valorização do trabalho e mais, não é só do meu trabalho, é mostrar que os RPPS não importa o tamanho e o porte, não importa se é autarquia ou se é fundo, é possível sim fazer um bom trabalho e ter uma boa gestão e estar entre os primeiros. Agora falando assim como tu perguntaste aí, os próximos passos, nossa, assim, é muito complicado, né? Até porque realmente, né, você já tem todo esse planejamento de vocês feito, essas conquistas, então a gente imagina, bom, não vão ficar parados por aí, né? Deve ter algo mais aí que agora o Nespresso vai começar a buscar também. Sim, é isso aí, porque agora tu tem que fazer um trabalho ainda melhor para permanecer no top, né? Senão não dá. A gente já pensa, além de todos os trabalhos, né? Nós já estamos então, com um seminário organizado agora para os dias 5 e 6, tá? De outubro, como eu já falei preliminarmente, o nosso seminário vai ser organizado sim pelo Nesprev, mas nós temos o apoio da empresa que nos dá assessoria e também o apoio institucional da nossa GIP aqui, que é a nossa Associação Gaúcha de Instituições Públicas do Rio Grande do Sul, que também vai nos dar um apoio. Estamos trazendo palestrantes de várias áreas para falar. O RPPS, o Nesprev, nesses dias vai receber RPPS da região aqui, que vem participar, e também já temos apoio das instituições financeiras, inclusive da GRID, que você falou também. O pessoal da GRID vem também no nosso evento, inclusive vão falar uns minutos, um período ali sobre investimentos, também é nosso parceiro aqui nesse evento. Então isso é uma das ações, tá? Que nós já estamos assim pós-prêmio, vamos dizer assim. E pós-prêmio também, não vamos, né, contar muito, mas a gente pensa em fazer algo envolvendo também a comunidade, os alunos da nossa rede municipal, com relação à educação previdenciária, a questão de, com a 103, a previdência complementar, tá, privada, talvez já colocar aquela sementinha lá para que eles possam levar, que vão se aposentar com uma redução menor, talvez o salário, não, mas então vamos guardando, sem uma previdência privada complementar. Essa questão, assim, nós pretendemos fazer, tá? Porque a gente já fez agora, anterior também, nesse início de ano, que eu nem comentei lá, o nosso programa digital, tá? Que o que é? É ensinar nossos aposentados e a terceira idade da comunidade, o grupo de terceira idade da comunidade, ensiná-los as redes sociais, tá? E além de ensiná-los as redes sociais, a gente também trabalha a questão de golpes digitais com eles também, tá? Então, nós trouxemos os nossos servidores que são os beneficiários hoje e trouxemos a comunidade e fizemos um trabalho. Isso você pode consultar, acho que está todo publicado, porque eu também não posso fazer tudo. A Maíra e a Amanda, que trabalham aqui diretamente, que cuidam das publicações nas redes sociais e tanto no link nosso, também tem desse evento aí que a gente fez. Então, a nossa ideia é continuar agora, né, essas ações e também tentar manter essa linha de gestão, de trabalho, porque não basta ganhar, né? Tem que permanecer. E ganhar o prêmio, eu sempre brinco, até falei ontem também, quando fiz o vídeo para a Neprem, ganhar o prêmio, ele é um indicativo, Rafael, que o serviço público pode e é eficiente e mostra resultado, porque a comunidade, às vezes, a sociedade, de um modo geral, tem aquela coisa que servidor público não faz nada, ou não tem, que é acomodado, folgado, a gente acaba passando por esses, cai na vala comum, eu diria assim, né? E não, a gente pode sim ser eficiente e ser servidor público, né? Porque tem aquela coisa que se é privado, tu não dá resultado, tu é demitido, mas no público não pode, tá?
E pode sim, e o prêmio, o Progestão, o nosso nível de gestão, só faz mostrar para a comunidade e para todos os outros RPPS que sim, serviço público pode ser eficiente, pode ter uma boa gestão, tá? Mostrando também a governança praticada, já diria assim, por todos os envolvidos na gestão, né? Passando pelo ente, pelo setor de previdência, que nós temos aqui o Nesprev, passando por tudo isso que é possível sim ter uma boa gestão quando se tem engajamento, quando se é parceiro, quando se trabalha principalmente em equipe. Trabalhar em equipe diariamente, tu consegue operacionalizar as atividades e ter sucesso, tá? E o prêmio, principalmente, traz motivação a continuar fazendo isso diariamente, tá? Tanto que a próxima ação nossa, só um spoiler legalzinho aqui para nós falarmos rapidamente, nós vamos fazer um encontro dia 22 para todos os servidores do RPPS, do Nesprev, porque ganharmos esse prêmio em primeira colocação e não dividir com os principais atores de tudo isso, seria um desmerecimento muito grande, né? Porque temos que valorizar tudo. Nem todos podem ir receber, porque é inviável também por custo-benefício, né? Mas a gente vai fazer um evento, já conversamos com o executivo através da Secretaria da Fazenda, da Ana Paula, que está dando todo o suporte, e nós vamos fazer um evento que depois também a gente vai publicar tudo para mostrar. Nós queríamos mostrar para os colegas também que ganhar o prêmio não é meramente falar, tu tem que cumprir um monte de ações que são menores que o número de ações que a gente tem que fazer para ter o CRP em dia, que na verdade as ações são muito maiores que tu tem que comprovar. Então a gente quer mostrar isso também, que não é só falar, que não é só dizer, levantamos, vamos ter o prêmio, não, que é cumprir requisitos sim, que é cumprir requisitos que tem que mostrar, não é apenas, eu brinco ainda, que não basta fazer a audiência, tem que comprovar a audiência com edital, com fotos, com lista de presença, com ata, com tudo. Então a gente quer levar para todos os servidores isso também. Maravilha, Elisandra. Olha, parabéns para vocês, primeiramente, né? Por toda essa conquista de vocês, pelo poste de vocês e vocês conseguirem aí trabalhar dessa forma. E queria deixar aqui o espaço aberto para vocês, né? Para quem quiser entrar em contato com o Nesprev, quiser tirar dúvidas, porque são tantas boas ações de vocês que eu acho que merecem sim ser compartilhadas, né? Então, como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês por aí? Nós temos as nossas redes sociais, que também foram criadas há pouco tempo, tá? Porque até então a gente nem tinha isso também, tá? Nós temos as redes sociais, então podem procurar no Instagram Nesprev, 3 lá, vocês vão encontrar, e também Nesprev, da mesma forma, no Face, tá? Essas são. E também nós temos o nosso contato institucional, tá? Que é 559-9653-1911, que aí é o número nosso institucional, aí dependendo do assunto, as gurias até direcionam, mas eu estava ouvindo as meninas de Itaió Prev, depois que a gente cria intimidade, a gente passa o privado, né? Por enquanto, é só esse mesmo, nosso contato. E também temos o e-mail, que ainda não foi reestruturado, né? Em função que está fpas@novaesperancadosul, tudo junto.rs.gov.br. Esses são os nossos canais, mas as gurias estão, eu brinco que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de gurias, né? As meninas estão sempre ligadas online, essas gerações novas são mais online, né? E que a minha geração, por exemplo, que já estou prestes a me aposentar, são mais ligadas online, então elas estão sempre ali conectadas para resolver, tirar as dúvidas, e a gente deixa a nossa experiência, que alguns RPPS têm interesse, como eu digo, a gente tem que trocar, tem que levar essas experiências boas e dividir com outras. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já consegue fazer isso de certa forma, tipo Pelotas faz um seminário regional, até eu fui lá falar sobre progestão, como que foi implantar na prática, porque a gente tem bastante teoria, né, Amael? E muitas vezes quem é fundo não consegue ter na prática isso. Mas a gente está à disposição, em nome de todo o Nesprev, né, para colocar as experiências, trocar e também tirar dúvidas, se tiver ao nosso alcance, obviamente, né. Obrigada por esse espaço, né, Rafael, também. Obrigada por ter nos procurado
também e trocarmos essa experiência, né? Ah, sim, eu acho que é muito importante trazer isso aí pro pessoal, né? Gostei muito do que a gente estava conversando por aqui. Eu realmente espero que muitos RPPS possam sim se espelhar em vocês, como sendo um exemplo de RPPS que não precisa ser gigante, não precisa ser grande, não precisa ser médio porte e é eficiente. Entrega, traz resultado e consegue se mostrar por aí. Então, muito obrigado, Elisandra, pela sua participação e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito. Até lá!